Hoje aqui no estúdio da TV Com Maceió, nós vamos conversar com o Fernando Cândido, ele que é presidente do Sindax Alagoas, Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, e também faz parte da diretoria da FENASSE, Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias. O Fernando vai conversar aqui conosco como anda a luta dessa categoria e os avanços que estão sendo possíveis nessa caminhada desse primeiro semestre. Fernando, estamos aí na luta, vocês estão na luta da recente aprovação e trabalho aí com a Lei 13.595. Que ganhos, que vantagens a categoria teve a partir da aprovação dessa lei em janeiro de 2018? Olá, telespectadores da TV Com, do programa Eu Quero Ver. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez nesse programa, podendo relatar a nossa luta, tanto a nível de município, estado, como sobretudo a nível nacional. Mas, de fato, nós fizemos um trabalho, e aí o Sindax foi protagonista nessa luta, junto com a federação da qual nós somos filiados, que é a FENASSE, na luta pela aprovação da Lei 13.595. Essa lei, ela era um projeto de lei 6437, inclusive foi debatida em todo o país, e aqui em Alagoas o relator, o deputado federal Valtenir Pereira, esteve aqui em Alagoas a nosso pedido, inclusive teve a cobertura de vocês, né? E nós convencemos os parlamentares a aprovar essa lei, e ela foi aprovada por unanimidade. No entanto, foi sancionada com vetos pelo presidente da República, Michel Temer. Nós não demos por vencidos, muito pelo contrário, continuamos firmes na luta e conseguimos convencer os parlamentares a derrubar esses vetos. E dos 16, 13 vetos foram derrubados. E na sua essência, a Lei Federal 13.595 cria uma rede de proteção para a nossa categoria de agentes comunitários e de agentes de endemias. E eu cito aqui dois pontos extremamente importantes. Um é que garante, tornando essencial e obrigatória, a presença do ACS na equipe de saúde da família, como torna essencial e obrigatória a participação do agente de combate às endemias na equipe de vigilância epidemiológica. Esse é um fator extremamente importante, porque cria uma rede de proteção, uma segurança jurídica para a categoria. E outra questão muito importante é que define, através de uma lei federal, as atribuições desses profissionais, impossibilitando de gestores querer criar novas atribuições e assoberbando a categoria de novas atribuições. Fernando, numa outra oportunidade que você esteve aqui, falando inclusive sobre a modificação da PENAB, havia ameaças e não se sabia como ia ser o papel do agente. Essa lei, ela ajuda nessa função? Sim, na verdade, essa lei veio justamente diminuir os efeitos negativos da nova versão da PENAB. A PENAB ela veio como um pacote de maldades para a categoria, que era prejudicial a toda a sociedade, mas que representava um ataque frontal à categoria dos ACS e ACE. E a Lei Federal 13.595, ela tem como finalidade justamente evitar ou pelo menos diminuir os efeitos negativos da nova versão da PENAB. E essa questão de garantir a participação como obrigação do ACS na equipe de saúde da família e o ACE na equipe de vigilância epidemiológica é um dos pontos fundamentais, como também definir as atribuições a nível nacional, já que a nova PENAB ela permitia que os gestores pudessem criar novas atribuições para a categoria. Fernando, na PENAB também tinha a questão dos cursos técnicos e da formação para os agentes. Como é que ficou essa questão? Na verdade, um dos vetos faz menção justamente ao curso técnico de ACS e o curso técnico de ACE, que estava previsto lá no projeto de lei, mas foi vetado pelo Temer e esse veto foi mantido. Ou seja, nós não conseguimos avançar no que diz respeito a garantir a nossa categoria, o curso técnico específico da categoria, né? Mas eu acredito que com o advento da Lei 13.595, que determina que haja necessidade de instrumentos
para que o ACS possa desempenhar essas novas atribuições e define essas novas atribuições como aferir pressão, verificar glicemia capilar, curativos e temperatura, como uma atividade supervisionada pelo profissional de nível superior. Então, eu acredito que o governo federal deverá repensar essa ideia de ofertar à categoria cursos de técnicos de enfermagem. Fernando, além dessa luta, né, em Brasília, do Sindacs, da própria federação, junto aos parlamentares, junto ao governo, para garantir direitos para a categoria, vocês têm ido também na base, têm conversado com os agentes nos municípios. Como é que está essa articulação FENAS, Sindacs nos municípios? Na verdade, as ações da nossa entidade nos municípios, ela sempre foi muito intensiva, porque nós temos um grupo de diretores, uma equipe muito boa de dirigentes abnegados, né, que estão lá na ponta constantemente. Agora, eu particularmente, como presidente do Sindacs, resolvi intensificar minhas visitas aos municípios, primeiro para poder deixar a categoria apta e bem informada acerca das nossas lutas a nível nacional, para que eles, inclusive, possam compreender todo esse contexto, né? Mas tem uma questão muito importante que é conscientizar a categoria da necessidade deles permanecerem unidos e organizados, agora mais do que nunca, porque qualquer benefício que venha advento dessa nossa luta a nível nacional não quer dizer necessariamente que será colocado em prática de imediato ou instantaneamente pelo gestor, muito pelo contrário. Eu cito como exemplo o piso salarial nacional, que nós conseguimos em 2014, mas teve municípios que só veio implantar meses ou até anos depois, justamente em função de muita pressão da categoria. Então, de nada valerá todo o investimento financeiro, logístico, o físico lá em Brasília, nada vai valer a pena nós conquistarmos benefícios se a categoria não estiver unida e organizada lá no município, disposta a fazer com que todos esses benefícios sejam colocados em prática. Até porque o agente comunitário, a função é regulada por leis federais, mas ele trabalha no município e está sob a gestão do prefeito e também a supervisão dos vereadores e dos cidadãos nas cidades. Exatamente. É muito importante a gente poder fazer esse discernimento. O piso ele é financiado pelo governo federal, a nossa legislação é federal, mas o nosso empregador é o gestor local. Então, é importante que a gente possa, de uma forma ou de outra, conscientizar esse gestor local de que ele precisa respeitar as legislações federais. Fernando, além dessa questão da lei e agora da definição das atribuições, das funções, da forma como o agente comunitário de saúde ele vai agir, o sindicato e a federação também trabalham para a questão de reposição de perdas salariais, de perdas inflacionárias. Como é que está essa luta? Na verdade, a luta pelo reajuste do piso foi sempre uma bandeira de luta prioritária da nossa federação, da federação da qual o Sindacs é filiada, que inclusive também compactua com esse pensamento. O reajuste do piso ele é fundamental e nós nunca tiramos ele das nossas metas. E hoje há possibilidades reais de haver não o reajuste do piso, mas a reposição das perdas inflacionárias em função justamente dessas emendas à medida provisória 827 do governo federal. Há aproximadamente 4 ou 5 propostas de emenda que tratam do reajuste do piso. E nós entendemos que se o governo federal e os deputados parlamentares do Congresso, tanto deputados como senadores, entenderem, votarem a favor, a gente acredita que se houver vontade política, a gente tem condições de ainda esse ano repor essas perdas. Agora, obviamente que isso vai ser fruto de muita luta, da qual o Sindacs vai estar lá na linha de frente.
Esse ano é um ano eleitoral, né? Nós vamos ter eleição para presidente, para senador, para deputado, eleições gerais no Brasil, né? Um contexto de várias candidaturas, inclusive de candidaturas orgânicas, né? Sindicatos, federações, partidos políticos lançando candidatos. A FENACE, o Sindax, ele tem uma candidatura orgânica, está pensando em entrar nessa disputa eleitoral de forma mais direta? Na verdade, a Central Única dos Trabalhadores e a nossa federação tem incentivado a nossa categoria a lançar candidatos, pessoas da própria categoria. E aqui em Alagoas, a nossa categoria entendeu que nós deveríamos ter como candidato um representante da própria categoria. Os dirigentes da nossa entidade também tiveram esse entendimento, as nossas lideranças municipais, sobretudo, entenderam a importância desse projeto político, por entender que o momento de negação à política leva à necessidade de aparecer pessoas novas, que tenham um histórico de luta em favor da classe trabalhadora e que, sobretudo, sejam ficha limpa. Então, a categoria teve esse sentimento, a Central Única dos Trabalhadores e a Federação incentivou, os dirigentes, as lideranças do movimento também tiveram esse sentimento e nos convidaram a ser pré-candidato a deputado estadual aqui por Alagoas. Então, como eu nunca fui de negar qualquer desafio, então nós topamos e hoje, em reunião com lideranças da categoria dos agentes comunitários, dos agentes de mesa aqui de Alagoas, nós definimos o lançamento da nossa pré-candidatura a deputado estadual aqui por Alagoas. Essas pessoas, essas lideranças entendem que eu represento o novo, sou ficha limpa, tenho um histórico de luta em favor da classe trabalhadora, sobretudo dos agentes comunitários e dos agentes de mesa, e que estou credenciado a essa pré-candidatura. Para mim foi um orgulho e vou para esse desafio assim com muita disposição de poder contribuir no fortalecimento da luta da nossa categoria. Além de fazer esse trabalho em Brasília, poder fazer também na Assembleia Legislativa do Estado. Não, sem dúvida. Eu sempre costumo dizer que a minha experiência como presidente da Federação Nacional foi uma das melhores experiências que eu tive em toda a minha vida. Me deu um amadurecimento, uma maturidade muito grande, e isso certamente contribuirá para o nosso trabalho na Assembleia Legislativa aqui de Alagoas.